Em outras traduções, nós vemos essas frases como: operai a vossa salvação com temor e tremor. E eu queria diferenciar aqui para vocês 3 palavras que são muito parecidas e que causam algumas interpretações na maioria das igrejas evangélicas. E a igreja cristã, por muito tempo, ela tem se baseado nesse versículo, traduzindo, interpretando esse versículo como temor. Então, existem 3 palavras. A palavra medo, que quer dizer, quando você tem um medo de uma coisa real. Eu estou morrendo de medo de bandido, eu estou morrendo de medo de assalto, estou morrendo de medo disso, eu estou morrendo de medo. Aí, de ser reprovado já é ansiedade. E ansiedade é um medo causado sem nenhum motivo. Você vai fazer uma prova e você fica ansioso. Será que eu vou passar no Enem? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou passar nisso? Será que eu vou conseguir apresentar meu TCC? Meu isso, meu aquilo? Isso se chama ansiedade. É um motivo que ainda não existiu. Não tem nada concreto para você ter medo. E a palavra temor e tremor aqui na Bíblia é a palavra assombro. Operai a vossa salvação, quer dizer, viva a sua salvação com respeito profundo pelo sagrado, com assombro. Temor e tremor você poderia traduzir aqui por assombro. E eu acho que o assombro, eu sempre digo, esse ardor no coração da pessoa, quando é um momento pontual na vida das pessoas. É um momento pontual na vida dos crentes. É quando você tem um encontro com o sagrado, é quando você tem um encontro com Deus, mas é um encontro tão radical que você muda a sua vida. Você dá uma volta às vezes eu dizia 360 graus, mas não dá, porque senão você volta a ser a mesma coisa de antes. Mas você dá uma volta de 180 graus. A sua vida muda radicalmente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, façam como vocês vêm fazendo desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. E é isso que está faltando nas igrejas hoje em dia. Aí o pessoal vem com esse papo furado, que não é papo furado, mas porque a pós-modernidade, porque Deus não é mais o centro do mundo, então agora a gente quer liberdade. Mas nós cristãos devemos viver no contrafluxo da história. Se a sociedade inteirinha tirou Deus como centro do mundo, nós como cristãos não devemos tirar. Deus precisa ser o meu prumo. Deus precisa ser o meu centro, aquele cujos princípios eu vou medir e direcionar o meu comportamento, as minhas atitudes. Então, o assombro, que eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito desse versículo, é um encontro tão real com Deus, que você se sente pequeno, que você se sente vulnerável, que você sente a sua finitude. A majestade de Deus lhe assombra, é um mistério tremendo. É algo uma coisa que me impressiona nas teologias modernas ou pós-modernas. Isso aqui o Ricardo já falou inúmeras vezes, mas é uma coisa que me intriga. A pessoa, quando diz que se converteu hoje, nos dias atuais, ela quer transformar Deus em um Papai Noel. Ela quer que Deus seja aquele que vai fazer todos os seus pedidos, todos os seus desejos. Eu me lembro uma vez sentada na casa de uma mulher de pastor que estava chateada com o Ricardo porque ele havia pregado que Deus não é para responder oração de pedido de vaga em estacionamento. Agora, passei a noite inteirinha com essa mulher, 3 horas, conversando com ela. Eu digo, minha filha, quer dizer que você deixa para fazer suas compras no Natal, no Shopping Morumbi,
2 dias antes do Natal, e você espera, tem 10 pessoas na sua frente, e você diz: pai, para gastar dinheiro, pai, me dá uma vaga nesse estacionamento. Aí Deus pega o seu carro, põe asa e lhe faz voar por cima dos 10 carros que chegaram antes de você. E pum, ai, grata, Senhor, por essa vaga no estacionamento. Você acha que a gente, agora eu estou perguntando para vocês, não precisam responder, que a gente precisa mesmo ou deve incomodar a Deus com tanta criança morrendo de fome, com tanto problema, tanto imigrante que está tremendo, com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E vocês acham mesmo que a gente vai incomodar Deus e que Deus é tão pequeno e nós somos tão grandes para Ele me dar uma vaga no estacionamento de qualquer shopping que seja? Aí eu passei 3 horas explicando a essa mulher. Vocês sabem qual foi a resposta que ela me deu? Eu digo: você não acha que você como cristã deveria dizer: Senhor, dá vaga para aquela mãe que precisa amamentar, sei lá o quê, mas deixar as pessoas que chegaram primeiro, que é justo que elas peguem as vagas que tem no estacionamento, certo? Sabe o que foi que ela me respondeu? Ah, mas que eu já orei já e que Deus já me deu vaga em estacionamento já. Aí eu disse: chega. Tem horas, né, queridos, que argumentar com esse tipo de argumento pequenininho, e quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente se sente pequeno. A gente se sente finito, a gente se sente vulnerável e a gente entende a majestade de Deus. E não dizer: eu exijo os meus direitos. Eu morro de medo de exigir os meus direitos, porque se eu for exigir os meus direitos, o único direito que nós temos, amigos, é meio difícil. Eu não peço os meus direitos. Não, Senhor, eu peço misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque não é possível que depois dessa vida, aqui nessa terra, que é super difícil, eu ainda não vá para o céu. Então eu digo: Senhor, misericórdia. Olha, e quando as pessoas me dizem: olha, o céu é um lugar... Olha, não, gente, o céu tem que ser do jeitinho que eu imagino. O céu tem que ser um lugar que não tem choro, que não tem dor, que não tem porquê. Eu não quero um céu parecido com a terra. Nem me falem do que vocês pensam do céu, porque o meu céu vai ser maravilhoso, amém? Não quero nem saber. Não quero que me venham com 1001 teologias sobre o céu, porque para mim o meu céu, eu acho que eu vou tocar piano. Eu sou uma bailarina frustrada, porque eu fiz 15 anos de balé e não sei mais dançar. Então eu vou dançar balé muito bem. Então eu acho que no céu a gente vai aprender. Eu vou esquiar bem, porque a única vez que eu esquiei, caí, foi esqui para um lado, esqui para o outro. Nunca mais eu tive coragem de esquiar. Vou saber andar de skate, que eu amaria. Vou saber andar de bicicleta, que a última vez que eu andei de bicicleta faz uns 3 anos, caí, quebrei 3 costelas e nunca mais tive coragem de subir numa bicicleta. Vou saber essas coisas que eu morro de inveja do meu neto que anda assim com a bicicleta, de gente que anda falando no celular na bicicleta, porque se eu tirar as 2 mãos do guidão, eu me esparramo no chão. Até com 2 mãos no guidão eu já me esparramo no chão, imagina só com uma mão. Então, é um Deus, o encontro com Deus é aquele que você diz: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas pela misericórdia de Deus, pela graça, eu consigo conversar com esse Deus maravilhoso. Eu tenho umas colegas no WhatsApp, da época que a gente era adolescente. E, meu Deus, virou tudo Carola. Tudo católica, Carola, Carola, Carola. Ser católica não é ruim, mas ser católica, Carola, é difícil. E elas pedem tudo a Deus. O pior é que elas têm uma ideia de Deus cheia de burocracia. Então, por exemplo, vamos rezar 1000 Ave-Marias para Nossa Senhora, que o Papa pediu que a gente rezasse por ele. Aí eu fico pensando, se Papa é um representante de Deus aqui na Terra, para os católicos, né? É o Pedro. Então, o Papa que tinha que rezar 1000 Ave-Marias por mim, porque as minhas Ave-Marias não vão adiantar de nada. Aí eu digo para elas assim: mas vem cá, por que a gente não pede as coisas a Deus sem a burocracia de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora disso? É tanta Nossa Senhora, eu descobri uma última Nossa Senhora que eu não sabia que existia, Nossa Senhora dos Desatanós. Eu nem sabia que ela existia. Então vamos rezar 1000 Ave Maria para Nossa Senhora dos Desatanós para resolver nossos problemas.
Mas o encontro com Deus não tem burocracia. O encontro com Deus, a Bíblia diz, tudo aquilo que pedirdes, em nome de quem? De Jesus, vos será dado, e principalmente se pedirdes o Espírito Santo. E é isso aqui que Paulo diz, olha, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. E ele diz, essa força de viver com obediência, de viver com responsabilidade, vem de quem? De Deus. É um poder interior do próprio Deus em vocês. É a obra do Espírito Santo na sua vida. Mas o que é que a gente quer? Vaga em estacionamento. Senhor, me dá dinheiro. Hoje o pastor Vili pregou uma mensagem maravilhosa sobre ganância. Se você puder, adquire o CD. Que a nossa vida não vale pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Mas a gente vive pregando sobre isso, gente. E eu acho que nós só vamos ter essa consciência de não sermos gananciosos, de não querermos ter. Aí ele falou uma coisa que, um dos livros que eu não gosto muito de ler, é o livro de Eclesiastes, porque Salomão já estava no fim da vida, desiludido de tudo, podre de rico, cheio de mulher, e nada satisfazia, numa casa maravilhosa. Aí ele diz assim, ó, você vai morrer, tudo é vão, você vai morrer e vai vir uma pessoa que não fez isso aqui pela sua riqueza e vai gastar tudo. Não é verdade? Vai vir uma pessoa, vai pegar teu carro, vai pegar tua casa. E ó, eu sempre digo, mulher, viúvo é quem morre. Porque vai vir um cara, vai pegar a tua mulher, vai vir uma mulher, vai pegar o teu marido. Viúva é quem morre, principalmente mulher. Morreu minha filha, não dou um mês porque teu marido está casado de novo. Né? Porque os homens não esperam, porque eles não sabem lavar louça, não sabem arrumar a casa, não sabem fazer nada, então eles casam rapidinho. Verdade, eu nunca vi, já vi vários pastores super santos. Aí a mulher morre, aí ele chega para os obreiros e diz, irmãos, eu quero anunciar para vocês que eu já estou com a minha próxima varoa, porque quando a minha mulher estava doente, a coitada da mulher com câncer, o Senhor já me revelou que a fulaninha ia ser minha esposa. Mal a mulher está quente ainda lá no túmulo, Deus já deu uma obreira, entendeu? Uma irmã. Eu frequentava uma Assembleia de Deus, gente, meus pastores eram muito feinhos, viu? Horríveis, mas vocês não vão acreditar. Eu e eles numa ilha, afundava para não ver todo dia. Mas era lotado de mulher, orando, gastando o tempo de Deus e o delas, para que as esposas deles morressem. Gente, eu sou testemunha, esses 2 olhos e esses 2 ouvidos que ouviram esses absurdos. Para que as mulheres deles morressem, para elas casarem com eles. Verdade? E o pior não é isso, é que algumas delas morreram e a velhinha, a esposa dos pastores delas ainda estão vivas até hoje. Tinha uma senhora que ela era solteirona e ela dizia assim, não, eu estou orando porque Deus me prometeu o pastor fulano de tal. Doida que a mulher do pastor morresse. Ora, a mulher do pastor realmente morreu, mas adivinha, ele casou com uma de 35 anos. E a pobre coitada que já estava com 60 e tantos anos, continua solteira orando pelo pastor. A gente gasta nossas orações, a gente gasta o nosso tempo com coisas muito pequenas, com coisas muito vãs. E aí, assim, a minha oração é que a gente tenha esse encontro, que a maioria dos cristãos que confessam a Jesus, desculpa aqui o meu julgamento, mas é pelos frutos, virou moda dizer que é crente. Teve uma modelo, que eu não vou ser antiética, não vou dizer o nome dela, que ela se converteu. Aí eu, legal, fulana de tal se converteu. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu nunca vejo televisão, mas zapeando, eu vi essa pessoa deitada numa cama roxa, minha cor predileta, mostrando os brinquedinhos sexuais e entrevistando um cara deitado do lado dela, e falando de coisas assim. Aí eu falei, mas fulana não tinha se convertido? Não, ela se converteu, ela é crente. Aí eu, hã? Ela se converteu, mas a vida dela continuou seminua, continuou exatamente a mesma coisa. É moda dizer que é cristão, é moda dizer que é crente.
Na época de Jesus, na antiguidade, no século I e II, nos séculos I e II depois de Cristo, você dizer que era crente, que era protestante, que seguia o Nazareno, era mesmo que dizer: estou indo ser comido pela boca dos leões, porque você seria jogado aos leões. E mesmo assim os cristãos diziam: eu sou cristão, isto é, eu sou como Cristo, eu sigo o Nazareno. Mas hoje, seguir o Nazareno se tornou banalizado. Saiu essa semana uma reportagem, que inclusive eu não gostei da reportagem, porque não disse o nome da autora da pesquisa, a Valéria Vilhena, que terminou agora o doutorado no Mackenzie, e ela, na pesquisa dela, descobriu que 40% das mulheres que sofrem abuso doméstico, violência doméstica no Brasil, são evangélicas. Inclusive ela tem um livro dando voz às mulheres, etc, etc. 40% das mulheres que são abusadas com violência física, sem contar com violência emocional, violência de negligência, são evangélicas. Adivinha por quê? Porque domingo você vai na igreja, você canta: Senhor, eu te adorarei, eu te louvarei. Mas quando você entra dentro do carro, já começa a se exaltar um com o outro. E sempre a parte mais fraca, que não consegue se defender, é a mulher. Evangélicos. Eu já aconselhei um pastor e a sua esposa, porque em um ano ele já tinha dado 7 surras na esposa. 7. E aí uma vez eu disse aqui e vou repetir: se vier uma esposa tua se aconselhar comigo que você está batendo nela, comigo não tem conversa não. Vamos já para a Lei Maria da Penha e fazer um BO contra esse cara. Ah, mas o Senhor é a minha cruz. Fui eu que escolhi. A maioria dos pastores diz isso para as mulheres que se aconselham. Não é a sua cruz, minha irmã. É pecado se divorciar. Deus é contra o divórcio. Fique com ele até o dia em que ela morre. E ficou com o cara para obedecer a um pastor, para obedecer a uma lei. A Bíblia diz que o homem que não trata bem a sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. Mas tem homens. Uma vez eu aconselhei uma mulher, que a pastora Thelma, nem sei se ela está por aqui, espero que não, mas a pastora Thelma mandou ela para mim, né? E ela falando que o marido tinha asco dela, que o marido fazia isso, fazia aquilo, um abuso verbal, relacionamentos tóxicos, sabe aquela pessoa que te envenena, que te controla e que fica abusando. Crente. Depois eu volto para a história desse cara. Aí eu disse para ela: minha filha, o que é que você está fazendo com esse cara? Você tem que chegar para ele e dizer: ó, se você não me respeitar na frente dos meus filhos, se você não me respeitar na frente da sua mulher, se você não fizer isso, isso e isso, nós não temos mais conversa. E a mulher saiu decepcionada comigo, porque ela achava que ela ia me dizer, é que eu não vou dizer os absurdos que o marido dela fazia com ela, e que eu ia dizer para ela: vamos orar. Aí ela foi chorar para a Thelma, disse: ai, pastora, eu estou decepcionada com a pastora Jerusa, porque eu achava que ela ia só orar comigo. Aí eu a chamei de novo e disse assim: minha filha, você não vive orando? Não, você tem que agir. Aí ela saiu daqui muito chateada comigo, mas depois ela me escreveu dizendo: olha, eu quero te agradecer, porque eu saí daqui com muita raiva de você. Mas aí eu pensei, eu vou fazer isso. Colocou o marido contra a parede e disse: olha, vai ter que ser assim, assim, assim. Se você realmente é crente, você vai ter que agir comigo assim, assim. Adivinha, minha gente? O homem mudou da água para o vinho. Ficou uma bênção. E ela deve estar sendo feliz até hoje. Espero, oro para isso. Mas Paulo aqui está dizendo assim para a gente. Vou voltar para aquele cara. Aí ele chegou e disse: não, porque eu só vim porque minha mulher pediu, mas o meu Deus é que é isso, porque eu só acredito em Deus, porque Deus... Aí eu falei: meu irmão, se seu Deus é tão maravilhoso assim, por que o seu Deus não lhe deu autocontrole para você nem bater nela a primeira vez? Não é verdade?
Ai, porque Deus e Deus e Deus, que às vezes o pessoal chega para mim com essa história de Deus e Deus e Deus, e Deus passa longe da vida dessas pessoas. Aí eu falei, não quero saber de Deus aqui, nós vamos saber por que que você em um ano já bateu 7 vezes na sua mulher. Cadê o seu Deus? E você é pastor, o que é que você prega de púlpito? Aí ele saiu batendo na porta e depois voltou, foi aquela confusão. E enfim, eu disse, minha querida, vamos para a Lei Maria da Penha. Ah, mas ele é pastor, vai ser um escândalo. Pastor, coisíssima nenhuma. Ele está pregando o quê? Entendeu como a gente banaliza Deus? Não, porque Deus é o meu Senhor. Deus, pois se Deus é o seu Senhor, você precisa de algo chamado autocontrole. É o que Paulo diz assim: viva a sua salvação com obediência aos princípios de Deus. Aquele que mentia não menta mais, aquele que roubava não roube mais. E que toda obra da carne é o quê? Gritaria. Você marido, você mulher que grita dentro de casa com seus filhos, com seu esposo, amigo, isso é obras da carne. Gritaria, divisão, fofoca, dissensão. O que mais ajuda aí, Eliel? Facção, é a mesma coisa, né? Divisão, facção, inveja. Mas eu queria falar de gritaria, né? Porque os maridos e as mulheres amam gritar uns com os outros, né? Isso é obra da carne. E esses aí naquele meu céu, ninguém vai entrar com isso não. Certo? Não vai não. Aqui diz. Agora, a obra do Espírito é, se você anda com o Espírito, se você tem esse encontro com Deus, se a sua vida mudou radicalmente, é amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e autocontrole. Autocontrole. Não tem lugar esse bate-boca entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho, entre filho. Não tem lugar. Paulo diz assim: redobrem os seus esforços, sejam fortes, vivam a salvação, que é, opere a vossa salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Ter um relacionamento com Deus não é ir um dia à frente na igreja, levantar as mãos e dizer, agora eu sou salvo. Paulo diz assim, trabalhe, redobre os seus esforços, opere a sua salvação com obediência e responsabilidade. Viver com Cristo é arrancar o seu coração de pedra, egoísta, narcisista, só olha para o próprio umbigo. Por fora, a gente faz qualquer coisa que nos pedem. Mas a sensação de nós sermos pequenos, de nós sermos finitos, a sensação de mudar o nosso interior é diferente. Eu me lembro que quando eu casei com meu... Aliás, eu me converti na Aliança Bíblica Universitária. Aí fui para a igreja presbiteriana, que era mais perto da minha casa. Eu não sabia diferença nenhuma de teologia. E a única coisa que eu me preocupava quando eu fui me converter, porque eu dançava muito, eu era pé de valsa, e eu dizia assim, se esse pastor disser que eu não posso mais dançar, eu não vou me converter de jeito nenhum. E eu conversava com esse pastor no acampamento, e o pastor dizia, me enrolava, nem dizia sim, nem não. E eu fazia balé, eu digo, se for me proibir do meu balé, o balé era a minha vida. Eu não vou aceitar esse Jesus. Ora, meus amigos, fui enrolada, porque eu estava lá nesse acampamento, já tinha lido o Novo Testamento, tinha me apaixonado por Jesus, pela maneira que... olha como Deus pega a gente no seu mundo, que eu sempre fui um pouquinho feminista, naquela época eu era pior ainda, eu ia para passeata, etc, etc. Hoje eu estou melhorzinha um pouco. Aí, eu vi Jesus falando com Maria... e dizendo, ela escolheu a melhor parte, brigando com Marta, porque ela estava só fazendo comida e não ficava com ele. Amigo de Marta e Maria. Eu comecei a ver as atitudes de Jesus com as mulheres. Aí um dia no acampamento lá, o pastor fez o apelo. Quando eu vi, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não iria nunca à frente. Lá estava eu lá na frente. E aí foi logo depois, a gente foi batizado com o Espírito Santo.
E adivinha quais eram os pecados que a gente confessava nas reuniões de oração? Fui na danceteria. E hoje eu vejo as pessoas indo para a danceteria, fumando, bebendo, dançando. E no outro dia está tomando ceia. Eu já disse para a Célia, eu não vou dizer na minha época, porque senão eu vou dar a sensação que eu sou muito velha. Mas quando eu me converti, a gente deixou de fazer e eu deixei. O pastor disse, olha, Jerusa, não é bom você se apresentando com aqueles tchu-tchu, com as pernas de fora, as pessoas batendo palma para você. Abandonei o meu balé, hoje eu me arrependo. Fiz 15 anos de balé, mas porque eu não queria ferir a Deus. E naquela época era o que os pastores reclamavam da gente. Dançar. Aí fui para a Assembleia de Deus. Aí não podia usar calça comprida, não podia cortar o cabelo. A única coisa que eu desobedecia era que eu continuei me depilando, continuei tirando a sobrancelha. Mas o cabelo cresceu, a saia cresceu, as mangas cresceram. Mas o meu coração continuava tão rebelde quanto antes. É muito fácil você mudar a sua roupa. É muito fácil você usar saia. É muito fácil deixar o cabelo crescer. Hoje eu pelejo para deixar e não consigo porque ele fica horrível, ele só cresce para os lados. Mas é muito fácil quando você é novinha ter o cabelo grande, maravilhoso, faz trança, faz não sei o quê. E dia de sexta-feira, no culto de doutrina, tinha um pastor na minha igreja, a Assembleia de Deus, que ele passava nas cadeiras tirando as fivelas dos cabelos das mulheres. Aí quando ele veio, eu muito rebelde, né? Tinha acabado de vir da presbiteriana. Aí ele foi metendo a mão no meu cabelo. Eu peguei na mão dele e disse, pastor, no meu cabelo só mexe o meu marido. E não deixei ele tirar a minha fivela. Quase que eu era disciplinada. Porque eu não deixei, mas eu não conseguia me acostumar. Como é que Deus... E as meninas eram disciplinadas de púlpito, porque cortavam a franja. Eu cortava a franja, pelo amor de Deus, cabelão lá embaixo, sem corte nenhum, eu fazia igual o teu. Uma franjinha assim, disfarçada, não podia, você seria disciplinada de púlpito. Ter cabelo grande não importava, você não tinha que pegar no cabelo de jeito nenhum. Entendeu? Aí eu pensei, é muito fácil, estou gripando, é muito fácil você não cortar o cabelo. Aliás, existia uma vaidade. Quem é que tinha cabelo maior? Uma vez eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, em outro estado. E o meu cabelo era mais ou menos do tamanho da irmã aqui. Era aqui assim. Mas o cabelo das irmãs era aqui. Que eu me senti a pior das mulheres. Porque era um concurso para ver quem era mais santa. E a mais santa é quem tivesse o cabelo maior. Aí o pastor olhou para esse pastor que tinha me convidado e disse assim, será que essa mulher tem alguma coisa para falar para a gente? Aí o pastor disse, pastor, eu acho que tem. Aí cantou coral Lírio do Vale, coral Flores do Amanhã, cantou todo mundo que você possa imaginar. Quando faltava meia hora para terminar o culto, o pastor diz assim, irmã, e me chamou, missionária, sei lá o que ele me chamou, vinha trazer a palavra para a igreja do Senhor, depois de 2h30 de culto. Mas enfim, eu disse, Senhor, como é que eu vou pregar com um cabelo desse tamanho? Não, sério. Eu me senti, o cabelo aqui assim, eu me senti indigna de pregar naquela igreja, porque as irmãs, eram um congresso de mulheres, estavam tudo com cabelo muito maior do que o meu. Bom, subi, preguei e mandei brasa. Mas, meu coração continuava rebelde. Teve um dia em que eu tive que realmente, eu já era cristã, há 3 anos, batizada com o Espírito Santo, usada em profecia, falando em línguas estranhas, ainda acredito nisso tudo, viu, gente? Mas o meu coração precisava de uma reforma. Eu era super rebelde com meu marido. Eu não aceitava que ele, ainda não aceito, que ele mandasse em mim. Aí ele mudou, graças a Deus ele mudou. Sempre achei Paulo machista, né? Agora, eu me lembro que uma vez o pastor Bernardo Johnson, de saudosa memória, foi pregar. E eu era muito rebelde, estava com muito problema no meu casamento. Meu marido viajava, eu ia sambar, ensinar os gringos a sambarem, porque eu era sambista, dançava muito, mulher de pastor da Assembleia de Deus e sambar, imagina. Quando o coitado do Rick chegava, ele dizia, Jobs, onde é que você estava sexta-feira? O pastor disse que você não estava no culto de doutrina do Rick, eu fui ensinar os gringos lá da empresa a sambar.
Aí, obrigada. Aí o Rick... Bom, nosso casamento estava a pique, porque eu era muito rebelde com ele, né? E com a Assembleia de Deus. O pastor Bernardo Jones foi pregar um dia, ele estava até na cruzada, o Ricardo. E eu disse, Deus, é o seguinte, eu tenho que mudar, eu não sei o que fazer. Porque eu não aceito isso, eu não aceito que um pedaço de cabelo seja sinal de santidade, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo, eu não aceitava nada, né? Mas eu preciso mudar, porque senão o meu casamento vai por águas abaixo. Porque o coitadinho do Ricardo, às vezes deitava, chorava e dizia, você vai acabar com o meu ministério. E eu ia mesmo, do jeito que eu estava, né? Aí eu disse, Senhor, eu preciso de uma mudança. E aí o pastor Bernardo pregou e disse, dê aqui seus dons. Eu não tinha dom nenhum. A única coisa que eu sei é tocar o pandeirinho, e mesmo assim eu fui proibida de tocar meu pandeirinho. A única coisa que eu sabia tocar, toda mulher de pastor sabia tocar piano e dirigir o coral. E eu só sabia tocar pandeiro. E jogar pedra na lua, né? Quer dizer, aí eu digo, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer nesse dia. Mas eu queria oferecer tudo que tem aqui, porque está tudo trocado, tudo quebrado. Vê se tu junta os cacos da Silvia Jerusa e faz alguma coisa, eu não sei o quê. Mas do jeito que eu estou, não dá. Crente, tinha me batizado dia 7 de setembro, só porque eu tinha me casado, porque eu ainda não tinha aceitado ser batizada. Enfim, ai, que caos. Às vezes eu digo, Ricardo, como é que você casou comigo? Aí ele, porque eu vi o seu potencial. Bom, ainda bem que Deus honrou um pouquinho, né? Porque eu era muito rebelde. E, gente, eu não sei explicar para vocês o que foi. Não sou, ainda sou, né? Do jeito que eu sou, que vocês me conhecem. Mas houve uma mudança no meu coração. Eu vou ser sincera com vocês. Tem gente que critica, ai, não pode ter experiências estáticas. Eu amo experiências estáticas, de êxtase. Eu amo. Transforma você. Eu senti um ardor. Sério, eu senti um calor invadindo da cabeça aos pés. Me senti quase que levitando. E eu pensei na hora, eu disse, Deus está fazendo uma obra no meu coração. E fez. Vocês não vão acreditar que eu virei uma legítima assembleiana. E aí eu fiquei amiga de todo mundo. Eu mudei. Porque eu comecei a deixar o Espírito Santo moldar a minha vida. Olha o que Paulo diz assim. É Deus que faz essa obra em vocês. É Deus que faz esse trabalho. Mas para Deus fazer uma mudança radical no seu coração, você precisa se abrir para Ele. Você precisa ter esse encontro. Um encontro que eu não sei explicar. Eu estou fazendo um curso em ciência da religião. E olha, se eu sair crente dali, é um milagre de Deus. Deus existe. Porque todos os textos que a gente lê é porque... Descobri, eu sou pentecostal, que eu tenho transtorno mental e que acontece algo chamado dissociação de identidade. Descobri isso essa semana, que eu sou doente mental e que a glossolalia, eu chamo glossolalia, mas o pessoal lá chama glossolalia, sei lá como é que chama, o falar em línguas é dissociação de identidade. Você é possesso pelo Espírito Santo. Vou até escrever um artigo. Eu disse, professor, com licença. Não, a gente não usa esse termo dentro da igreja de possessão. Nós somos, eu nem sei, até ainda vou ver o termo científico para batismo com o Espírito Santo. Não, a gente está em completa sanidade na hora em que nós recebemos o Espírito Santo. Aí ele, não, o nome certo é possessão. Não, professor, possessão é de demônio. Olha, aí ele, por quê? Você já dissociou? Aí eu, professor, já dissociei várias vezes. Mas, independente do que os textos dizem, independente do que os cientistas da religião dizem, amigos, não existe coisa melhor do que dissociar. Não existe coisa melhor do que você sentir. Eu disse, Rica, eu estou regredindo. Agora é que eu estou ficando mesmo mais regredida. Porque não existe coisa melhor do que você sentir esse ardor de Deus no seu coração. Você sentir essa quase levitação. Você se sentir entre o céu e a terra. Você ter esse encontro em que você vive, desenvolve a sua salvação com obediência e responsabilidade. Mas isso, gente, só quando você tiver um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Viver a sua vidinha,
Você assiste o Faustão, pelo amor de Deus. Você assiste o Ratinho, pelo amor de Deus. E vem para a igreja no domingo e diz: esse louvor estava muito chato. Claro, meu amigo. Você está com a sua mente, com a sua alma cheia de porcaria. Desculpa. Eu acho que não tem mais, ainda bem, aquela banheira do Gugu, né? Ainda tem? Pois é. Tinha gente que passava o dia, a tarde inteira assistindo. Como é o nome daquele cara que era bem gordinho e agora está magrinho? Mais magro? Esqueci. Aí você fica vendo aquelas besteiras. Desculpa se tiver algum parente do Raul Gil aqui, mas você fica vendo aquelas meninas dançando tudo nua lá atrás. Aí vem para a igreja, não lê a Bíblia, não ora, não se quebranta na presença de Deus, não tem experiência estática com Deus, que eu amo. Eu amo mesmo e pronto. Sou transtornada mental e pronto. Amém, aleluia. Glória a Deus pela dissociação de identidade. Amém. Quando a mulher adúltera se encontrou com Jesus, Jesus a salvou de ser apedrejada, mas ele disse para ela: vá e não peques mais. Ela teve uma mudança de vida. Quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, que já tinha sido 5 maridos, e esse com quem ela estava não era o marido dela, ela teve uma mudança radical, começou a anunciar que Jesus era realmente o Messias, e começou a pregar: vem e vede, esse aqui verdadeiramente é o Messias. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele teve uma mudança radical. Ele disse: Senhor, o que eu roubei dos outros, eu vou devolver 3 vezes mais. Era um ladrão e deixou de ser ladrão. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Todas as pessoas que tiveram um encontro radical com Cristo tiveram suas vidas modificadas. E a minha pergunta, vamos ler Filipenses 3, versículos 8 a 10. Minha pergunta para você é: você tem tido essa mudança radical na sua vida? Olha o que é que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Ele próprio confessando sobre ele: sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, tudo mais é esterco, não vale nada para mim. Joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia só na observância de uma lista de regras, quando eu posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Olha o que é que Paulo diz: desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer a Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com Ele até a morte. Em outras traduções diz: agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne é baseado na fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Deixa eu perguntar para você: você deixou as coisas que não são importantes pelo privilégio de andar com Deus? Pelo privilégio de desfrutar da presença de Cristo? Aí eu queria terminar citando um autor que eu e o Ricardo gostamos muito, é Thomas Halleck. Ele era um padre que foi ordenado, escondido dos comunistas. Ele diz assim: talvez nós devêssemos entrar no santuário interior, reter a respiração na presença de Deus, e depois, diante dele e nele, respirar. Em outras palavras, inclinar-nos e orar. E a minha pergunta para você hoje à noite é: como é que está a sua vida interior? Como é que está? Paulo nos diz que a força de Deus nos ensina e nos ajuda a sermos reverentes a Ele. Viva a sua salvação, aquele operando, trabalhando, lembrando-se do primeiro amor, lembrando-se daquele momento que você se encontrou com Deus. Talvez hoje à noite o seu primeiro amor precise ser restaurado. Talvez você diga: Jerusa, eu sou aquele ou aquela que passa o domingo inteiro, o dia inteiro,
assistindo televisão. Aí você diz, você é contra a televisão? Ou, queridos, eu sou contra o conteúdo da droga da televisão. Que só ensina coisas que agem contra os princípios de Deus. Eu não assisto mais novela desde Dancing Days e vocês nem eram nascidos. Foi a última novela que eu assisti. Na hora que eu tive esse encontro com Deus, eu digo, Senhor, não quero mais saber de rock, de novela, não quero, nunca mais assisti novela na minha vida. Mas eu me lembro de uma novela que ela só ensinava adultério, né? E a gente sempre fica do lado de quem está traindo. A gente nunca fica do lado da esposa. A esposa é sempre a chata. Todas nós somos chatas, né? Porque a gente cobra as coisas dos maridos. Mas a amante é maravilhosa, linda, com um corpo maravilhoso, faz um sexo maravilhoso. E a gente fica com pena do pobre coitado ter que ficar com aquela mulher chata, cheia de gordura no cabelo, as unhas tudo com cheiro de alho, não é verdade? Ela só ensina o que não presta. Desculpa, eu estou sendo aqui radical, mas é verdade. Nossa conversão tem que ser radical. O que vai entrar na minha casa, eu vou comandar. Eu vou deixar tudo isso que é menos importante, jogar no lixo, pelo privilégio. Tinha uma época que a gente colocava assim, hoje é o dia da Bíblia. Tinha época que a gente dizia assim, desliga a televisão e abra um bom livro. Hoje eu vou dizer para você, desligue a televisão e abra a sua Bíblia. Hoje faça um ato de contrição. Quantos minutos você passa lendo a palavra de Deus e quantos minutos você passa orando e quantas horas você passa na frente de uma televisão? Se você quer ter aquele encontro marcante com Deus, aquele ardor, aquele êxtase, aquela mudança radical na sua vida, começa pela leitura da palavra, começa pela oração, começa por desligar a televisão, começa por ler autores que falam para a tua alma antes de dormir. Aí tem gente que antes de dormir vai assistir um monte de porcaria, aí fica com insônia e, ai, meu relacionamento com Deus está tão ruim. Claro, meu amigo, minha amiga, você não lê a palavra. Quantos já leram, já estão há 4, 5, 6 anos que são cristãos, nunca leram a Bíblia todinha uma vez só? Quantos? Como é que você vai entender a Deus? Um ensino terceirizado. Ah, mas a Jerusa, ou o pastor Eliel, ou a pastora Thelma, a pastora Célia, o pastor Ricardo, vão ensinar para a gente a palavra. Você pode aprender a palavra também só. Você vem aqui só para aquecer, para entrar junto das outras brasas e pegar fogo. Mas de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você precisa operar, trabalhar a sua salvação. Você precisa saber quais são os princípios da palavra de Deus para você ser obediente a eles. Para você ser responsável com esses princípios. Viver esses princípios radicalmente. Paulo foi radical. Amo Paulo. Vamos ser radicais. As outras coisas são menos importantes. Eu vou jogar no lixo para desfrutar do privilégio de conviver com Deus, de conviver com o Senhor Jesus. Amém?